Olá, hoje eu quero conversar com você sobre fé. Estamos vivendo tempos sombrios, eu diria tempos bem estranhos, onde o homem está se afastando cada vez mais de Deus. Mas isso está previsto na palavra de Deus. Ele alerta sobre o esfriamento do amor. O ser humano vive cada vez mais longe daquilo que Deus planejou, cada vez mais desconectado de Deus, o seu Criador, e até mesmo de si como ser humano. Basta olhar ao redor e vemos muitas coisas acontecendo. E em tempos de bebê reborn, a gente vive até meio cauterizado, né? Não nos espantamos mais com qualquer coisa ou muitas coisas estranhas. Também a Igreja do Senhor, temos visto certos absurdos acontecendo, onde o nome de Deus está sendo usado em vão, para proveito próprio. Igrejas que muitas vezes oferecem um evangelho vazio, um evangelho fácil, e como muitos dizem por aí, as igrejas self-service, onde o cristão é o centro das atenções, tem seus sonhos e desejos realizados, onde muitas vezes Deus é visto como um serviçal que está ali, pronto, esperando para cumprir as ordens e os desejos do homem. Não é que Deus não se agrade de nos ver felizes, de nos alcançar bênçãos, de fazer a nossa vontade. Não é isso. Quando essa vontade está alinhada com a própria vontade dele, é claro. Mas não é esse tipo de relacionamento que Deus busca conosco. Um relacionamento de tomar lá da cá, se tudo vai bem, então está tudo bem, né? Deus nos criou para um relacionamento com Ele, mas Ele deixou na sua palavra as orientações de como deve ser esse relacionamento. Tudo o que Ele nos oferece e tudo o que Ele espera de nós. E quando abrimos a palavra de Deus e encontramos já no primeiro capítulo do livro de Tiago, no Novo Testamento, o versículo 2 que diz: alegrem-se nas provações. Como isso é possível? Quem se alegra com provação? Quem se alegra com dificuldade? Quem se alegra com tribulação? Se até mesmo com o sofrimento alheio o cristão se comove e sofre, que dirá com o seu próprio sofrimento e com o de um parente, enfim. Por isso, o homem vive tão distante de Deus, porque o homem busca facilidade e não dificuldade. Por isso que igrejas que proclamam essa prosperidade, essas bênçãos sem fins, curas, estão cheias. E toda vez que o homem mimado não recebe aquilo que quer, acaba trocando de igreja em busca de uma vida fácil, sem dores e sem sofrimento, criando muitas vezes um abismo entre ele e Deus. Mas a palavra de Deus é bem clara quando diz: no mundo passareis por aflições. Cristo, inclusive, ora pedindo: não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ali no livro de João, capítulo 17, versículo 15, Deus faz essa oração. Então, se nós estamos num mundo caído, cheio de pecado, de dor e de sofrimento, nós certamente vamos passar por essas dificuldades. Mas vamos estar com Cristo, né? Ele não nos tira do mundo, mas Ele nos livra do mal. Em momento algum, a palavra de Deus diz que nesse mundo caído, né, onde habita o pecado, a vida vai ser fácil, vai ser uma vida sem dor e sem sofrimento. E é por isso que Tiago nos desafia a viver uma vida de alegria na provação. É fácil? Não, nem um pouco, mas é possível. Eu quero ler com vocês então esse texto de Tiago, primeiro capítulo do livro de Tiago, versículos 2 a 4. Fé e perseverança. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer.
E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Que palavra, né? Então, como está escrito, a aprovação tem um propósito. A aprovação tem o propósito de fortalecer a nossa fé. E fortalecendo a nossa perseverança também fortalece e cresce. E é esse crescimento na fé que nos deixa mais perto de Deus. Ninguém gosta de passar por dificuldades, mas ela se apresenta a nós quase que diariamente. Muitas vezes são situações de saúde, de doença física, de doença emocional, nossa ou de algum familiar próximo, que demandam um cuidado e uma preocupação. Muitas vezes é uma situação de vício e a dificuldade de se livrar desse vício. Outras vezes pode ser uma depressão, uma tristeza profunda que a gente não sabe a causa e não consegue lidar. Como eu já disse, pode ser nossa ou de algum familiar. Uma ansiedade, uma angústia, um aperto no peito, que falta ar. São muitas as situações de dificuldade que a gente passa no dia a dia. Mas com certeza, para quem tem Deus, essa dificuldade, essa provação se torna fácil de suportar, de passar, de enfrentar. E como a palavra de Tiago diz, a alegria, né? Grande alegria. Às vezes para a gente parece meio difícil, mas se Tiago diz que com Deus nós vamos ter grande alegria, então é possível. Eu acredito. Entretanto, na maioria das vezes, nós tomamos atitude de rebeldia e nos afastamos de Deus. E até culpamos Deus pela nossa situação. E se fazemos isso com nós, não podemos experimentar o que o Tiago diz, né? Que é a alegria na provação. Só quem tem Deus num relacionamento forte e firme, que conhece Ele como o Deus onipotente, o Deus todo-poderoso, o Deus presente. Só quem tem Cristo como Salvador é que consegue experimentar essa grande alegria que Tiago fala. Porque no momento em que você entrega para Deus em oração toda essa aflição, toda essa dor, toda essa dificuldade, no momento que ao invés de guardar para si ou de conversar com um amigo, você conversa com Deus em oração, no momento em que você faz de Deus o seu único amigo fiel, então é nesse momento que você consegue experimentar o que é alegria na provação. E isso não significa que você vai ter a resposta que você espera, não significa que você vai ter a cura, que a depressão vai sumir, que o vício vai desaparecer, seja qual for a sua dificuldade ou provação. Não significa isso. Isso apenas significa que você tem certeza de que mesmo andando pelo vale da sombra e da morte, que mesmo caminhando pelo deserto, Deus está te amparando. Deus está contigo. E só quem se entrega a essa experiência, a essa oração profunda e sincera, é que consegue experimentar a grande alegria que Tiago fala. Quando você consegue tirar o olho do problema e enxergar o entorno, é que você consegue ver que Deus esteve, se o problema já passou, ou que Deus está presente com você. E muitas vezes você consegue a resposta da oração que você quer. E aí, nesse momento, você se alegra e louva. Mas Deus está te pedindo algo mais. Tiago está dizendo, alegre-se na provação, porque Deus está contigo. Alegre-se na dificuldade, porque Deus está contigo. E é muito particular esse momento e esse sentimento. Mesmo estando na dificuldade, mesmo no choro, mesmo na alegria, mesmo na tristeza, na lágrima rolando, na tristeza, você sente uma paz que vem de Deus. Você entende que aquilo precisa acontecer. Como segue nos versículos 13 e 4, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Então é necessário passar por essa dificuldade
para te aproximar mais de Deus, para tu ter experiência com Deus e saber que Ele é Deus. E é necessário que a fé cresça, né? Quando estiver plenamente desenvolvido, vocês serão maduros, perfeitos, completos, sem que nada lhes falte. Essa fé, essa aprovação produz perseverança, amadurecimento, crescimento, produz entendimento e a sua fé é fortalecida. Porque você tem agora um testemunho. Você pode falar para as pessoas que mesmo com toda a dificuldade que você está passando, ou que você vê as pessoas passando, enfim, mesmo com toda a dificuldade, Deus se faz presente. E isso é um testemunho muito forte. Quando a gente, na aprovação, enxerga Deus presente na nossa luta, no nosso desafio. Quando a gente enxerga a presença de Deus, esse testemunho se torna muito forte, muito convincente. E as pessoas querem também. Porque todos passam por dificuldades, por provações, por tristezas e por sofrimento. Por isso, buscar a Deus em oração, buscar o fortalecimento da fé na leitura da palavra, que está recheada de promessas de Deus, é fundamental para que a gente possa ter a alegria na provação. Quando a gente conhece as promessas de Deus e quando a gente experimenta a fidelidade de Deus, a gente não tem dúvida. A gente sofre, chora, mas o coração está em paz. É muito, muito impressionante. Só quem já passou por esse tipo de situação, de se entregar e confiar em Deus, é que consegue explicar. Então, você precisa passar por isso, para ter a sua própria experiência. O nosso desafio, porque é um desafio, conseguir ter alegria na provação, é justamente esse. É não olhar para o problema em si, mas olhar para aquele que te criou, te formou e sabe todas as coisas. Que sabe todos os pensamentos, que conhece todos os sentimentos, conhece toda a dor, conhece toda a angústia, a aflição que a gente possa estar passando. Deus te conhece. E mesmo que tu não diga para Ele o que tu sente, o que tu passa e o quanto tu sofre, Ele sabe de tudo que está acontecendo. Ele conhece e sabe tudo. Ele que te criou e te formou é fiel e não abandona nenhum dos seus filhos. Ele ama profundamente. E no momento da provação é o momento em que Ele mais se revela, fortalecendo o nosso espírito. E a pior escolha que a gente pode fazer no momento desses de dificuldade é justamente se afastar de Deus. Porque daí nós vamos estar sozinhos. Mas se no momento de dificuldade nós nos aproximamos de Deus, e eu repito, independente do resultado, independente da oração alcançada ou não, independente da dificuldade, o caminho se torna mais leve. Só quem já experimentou essa dificuldade e buscou a Deus entende o que é alegria e paz em meio à tribulação, no meio da dificuldade. Eu quero incentivar vocês a buscarem a Deus, não só na alegria. Não só agradecer pelas bênçãos e pela graça, mas agradecer também pela dificuldade, que fortalece o nosso espírito, que fortalece a nossa fé e que nos permite conhecer verdadeiramente quem é Deus. É na tribulação que a gente conhece verdadeiramente quem é Deus, porque é ali que Ele nos apresenta a fidelidade, apresenta o quanto Ele é amoroso, que Ele é um Pai que pega no colo. Na dificuldade a gente experimenta o abraço e o colo de Deus, que nos protege e que nos guarda. Que vocês possam estar experimentando essa alegria na aprovação e na dificuldade. Não se afastem de Deus. Se aproximem de Deus. E a partir dessa experiência com Deus, vocês possam testemunhar desse amor que alcança todos. Para que todos possam ter essa experiência. Todos possam ter esse amor. Ele está disponível e tem que ser o nosso testemunho bem forte esse. Que Deus ama a cada um de nós. E que essa alegria na aprovação está disponível para todos.
Deus é fiel, Deus nos traz alegria, nos traz paz na tribulação. Que esse possa ser o meu e o teu testemunho. Que Deus nos ampare em meio às dificuldades. Que possamos nos voltar para Deus e experimentar a alegria na provação, que só Deus pode dar. Que esse seja o nosso testemunho, que a gente possa seguir adiante, olhando para Deus e não para a nossa dificuldade. Que as nossas dores não sejam maiores do que o nosso amor por Deus. Que sejam abençoados todos vocês. Amém.